Vamos acompanhar quais serão os grandes marcos, né, que estão vindo por aí, as oportunidades e os desafios em vendas nos mais diferentes canais. Por isso, agora eu convido Fabrício Topper, CEO da Driving CX, professor da USP, ESPM, IBMEC, entre várias outras instituições, palestrante especialista em desenvolvimento dos negócios. Muito obrigada, seja bem-vindo. A palavra está com você. Alô. Bom, gente, bom dia ainda, né? Estamos já chegando no almoço aqui. É um super prazer estar aqui. Depois de entrar num palco, depois desses relatos incríveis, né? Super emocionantes, é até difícil, uma responsabilidade em tanto. E depois dessa história que elas contaram, né? Um pouco da vivência de cada uma delas e do que elas estão vivendo, que é a realidade, né? Eu vou falar aqui de futuro, mas a gente está falando da realidade, né? A realidade de cada um de nós, nos nossos negócios, nas nossas carreiras, quanto isso se entrelaça com a nossa vida pessoal. E ficou uma frase na minha cabeça que eu gosto muito, que é: o esforço nunca te trai, né? A única coisa que não trai a gente na vida é o esforço. Tudo que a gente se esforça, a gente conquista, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. E eu acho que isso é muito legal de qualquer empreendimento que você faça na vida. A carreira é um empreendimento, o estudo é um empreendimento, a família é um empreendimento, né? Vir aqui é empreender de alguma maneira seu tempo, sua energia, né? Sua atenção. E eu acho que é um pouco disso que nós estamos falando, como que a gente está empreendendo nos desafios que a gente tem por aí. Então, me apresentando um pouco, eu gosto de contar um pouco da minha história. Antes de tudo, eu sou aluno, sou formado sou desenhista industrial, sou designer de produto. Depois fiz administração financeira, fiz planejamento estratégico de marketing, acabei estudando um pouco de empreendedorismo na Babson College em Boston, tenho uma formação de neuroeconomia e neurociência aplicada ao consumo, e sou professor da SPM, da USP, da FIA, do IBMEC, da ComSchool, do Instituto Europeu de Design, da Escola Superior de E-Commerce. Sou empreendedor há muitos anos, tive mais de 20 empresas. Hoje estou à frente da Driven, que vou falar um pouquinho dela. Sou consultor há muito tempo, trabalhei em mais de 200 projetos pessoalmente do nosso mercado, alguns dos maiores do mercado brasileiro, outros muito pequenininhos, alguns deram muito certo, outros nem tanto. Sou um dos diretores da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, um dos vice-presidentes do Popeye Brasil, e tenho um mega orgulho de ser um dos embaixadores da Mulheres no E-Commerce no mercado brasileiro. Tá, e, além de tudo, sou marido dessa mocinha aqui, que é a Rafa, e pai desses 3 menininhos aqui, o Luca, o Theo e o Enzo. O Enzo, que eu quase esqueço, né, tem 4 meses ainda. E ele não me deixa esquecer nenhuma noite, galera. Me lembro continuamente. Aliás, essa noite que eu dormi aqui, eu falei, puxa vida, né, vou dormir longe de casa. Nossa, eu dormi, que foi uma maravilha. Foi muito interessante. Mas, brincadeiras à parte, gente, eu sou CEO da Driven. A Driven fez nada mais, nada menos do que mais de 1.300 projetos digitais, implementação de e-commerce no mercado brasileiro, mais de 200 das maiores empresas atendidas ao longo desses anos, pelas nossas últimas contas. São mais de 170 profissionais, agora 182 exatamente, e uma série de especialidades nesse mercado. Ela é a fusão de 3 grandes líderes do mercado, que era a Topper Minds, que eu era o fundador, com a Profit e a Bluefoot, que são os líderes de implementação e um dos líderes de agência de digital no mercado. Tá? Então, a gente tem uma atuação gigante, mais de 14 países. A gente tem uma operação nos Estados Unidos, em Nova York, e uma na Espanha, em Barcelona. Temos aí mais de 30 prêmios ao longo desses anos, em todas as categorias que vocês podem imaginar. A gente é a única empresa no mercado brasileiro que se posicionou entre as 5 quadrantes de Martech no Brasil, ou seja, a gente é especialista em social e relacionamento, que as meninas falaram tanto, em e-commerce, em presença digital e publicidade digital, em experiência e conteúdo e inteligência de negócio, inteligência de dados. Tá? E eu vim falar para vocês um pouco do varejo, né? O varejo sempre foi a porta de acesso para tudo que a gente precisava adquirir. O varejo nasceu para ser acesso, nasceu para permitir que a gente alcançasse as coisas. Essa foi a intenção do varejo. A gente pode falar das marcas, aqui estávamos falando do nascimento de uma marca e de tudo que é essa construção da marca pessoal entrelaçada com a marca do negócio, mas, essencialmente, nós estamos falando de necessidade de escoar.
a gente vai precisar criar canal de venda, a gente vai precisar ir a varejo. Então, a gente vai ter que dar um jeito de vender. Se a gente não for direto, a gente vai indireto. O varejo vai ser, na minha opinião, e vai continuar sendo, sempre um conceito fundamental de tudo que existe na lógica da economia que a gente vive hoje. E ela, apesar de mostrar sinais de cansaço do modelo econômico mundial que a gente está vivendo hoje, por uma série de razões, nada indica que a gente vai mudar o modelo econômico nos próximos 10 anos. Então, nós estamos falando de, pelo menos, nos próximos 10 anos, que eu diria que é uma jornada importante para todos nós, que sabe 20, 30, 40, nós vamos continuar com o modelo de varejo como ele é. Aqui, a ideia era apresentar para vocês aos poucos, mas vou começar aqui, me aproximando um pouco da tela, né? Vamos falar um pouco das gerações. É importante a gente entender como é que a gente chegou aqui. Então, nós estamos falando de gerações da década de 50, 70, 90, 2010, 2020, 2030. O propósito na década de 50, no pós-guerra, era conseguir conquistar espaço no mundo. Era isso que a gente queria, conquistar um espaço, né? Nossos pais, nossos avós. Os anos 70 era possuir, eu queria começar a ter coisas, nasceu o crédito, né? A sociedade tinha crédito, a democracia estava começando a fazer sentido na maioria dos lugares no mundo, então a questão do mercado se desenvolver era a oportunidade de possuir. Na década de 90 era pertencer, é a época das tribos, né? Pós era yuppie, todo mundo queria pertencer a algum grupo, todo mundo queria fazer parte de alguma tribo para chamar de sua. Em 2010, com o advento do digital, do crescimento da economia e da tecnologia, né, a lógica da hiperconexão, da globalização, nós estávamos falando de experimentação, muita experimentação. A gente finalmente tinha acesso a produtos, a conversas, a espaços que a gente não tinha antes. Em 2020, pleno explosão do Covid, a gente queria se libertar de tudo isso, se libertar dos formatos, se libertar das regras, se libertar dos pré-condicionamentos, a gente não queria mais viver em cima de regras. E isso segue sendo uma energia muito importante dessa geração de hoje. Quando a gente fala aqui dessa liberdade de falar das suas fragilidades, de falar dos momentos, como, por exemplo, puxa vida, eu não vou fazer a dancinha para entrar no TikTok, né? Nós estamos falando um pouco disso, da gente entender qual é o espaço que a gente quer ocupar e não precisar seguir nenhum preceito, nem quando a gente é empreendedor e a gente vai para um espaço de voz, a gente quer usar o nosso jeito de fazer, e essa receita pronta, né, a receita de bolo, ela já não faz mais muito sentido. Tá? E, em 2030, nós estamos falando de uma expectativa enorme de resolver. Resolver o quê? Resolver um mega problema de uma sociedade, né, mundial que está discutindo o seu modelo. Então, até 2030, a gente vai estar discutindo cada vez mais nos ambientes de voz, nos ambientes de social, nos ambientes de venda, uma discussão do que faz ou não sentido. Tá? Quando a gente fala de consumo, nós estamos falando do consumo essencial na década de 50, do consumo funcional na década de 70, do consumo criativo por causa das tribos, do disruptivo na era da experimentação, do significativo nesse momento, e, finalmente, aparentemente, é o que tudo indica, vamos falar de algo sustentável de fato. Né? Apesar da gente ter salvado todas as tartarugas economizando canudos de plástico, a gente não teve muito sucesso com nada que a gente tenha feito até agora. Então, a gente vai precisar fazer movimentos mais estruturados, e isso é uma sensação que todos nós temos aqui. Alguém aqui acredita que a gente, por favor, levantem a mão, quem acredita que a gente precisa fazer movimentos melhores para melhorar a qualidade do mundo que a gente vive hoje, por favor. Não tem, né? Quase todo mundo tem vontade de levantar a mão com isso, e isso é uma coisa que vai mexer e está mexendo com as nossas decisões todo dia. Primeiro, nós estamos resolvendo o nosso umbigo, que a gente é muito assim, então onde a gente vai viver com mais qualidade, o trabalho híbrido, quero estar mais em casa. Primeiro a gente pensa no umbigo, mas logo em seguida vem um tal do que vai acontecer com todo mundo que está em volta. Né? E se a gente não se mexer junto, vai ficar difícil. O varejo era o que era necessário, no primeiro momento, era só o que era necessário, depois ele se tornou mais próximo, conveniente, onipresente com o digital, e agora ele tem que ser inteligente, porque com marketplaces vendendo mais de 100 milhões de produtos, acertar o produto certo, te oferecer o produto certo é difícil. Quando você fala de redes sociais com milhares de pessoas produzindo conteúdo, o conteúdo que passa para você precisa ser o conteúdo certo. Com 1 milhão de opções de músicas no Spotify, a gente precisa ter a bendita da música certa que a gente gosta de ouvir, e nem vou falar de todos os outros ambientes. Então, os espaços de conversa, os espaços de interação, os espaços de oferta precisam ser mais inteligentes, mais relevantes. Nós estamos falando de um processo muito mais adaptável, muito ainda mais adaptável para o nosso mercado, para o nosso varejo. O varejo precisa ser capaz de se tornar mais adaptável do que nunca. Então, apesar da gente hoje estar fazendo movimentos sofridos nos últimos 10 anos, vamos entrar no e-commerce, não vamos abrir esse canal, não vamos, né? A gente pensar que ia ter um evento desse tamanho aqui,
né? O próprio Tiago falou, poxa, vai ter 300 pessoas e tem 1.000 e tantas pessoas, e provavelmente poderia aqui ter muito mais gente se a gente tivesse mais espaço de tempo de divulgação e até de tamanho de espaço, porque Jesus, como é um tema importante nesse momento. A gestão ela era de estrutura, ela foi para o controle, entrou com a tecnologia na década de 90, com softwares de gestão, foi para a métrica, todo mundo falando de métricas, e PDCAs, e Falcones, e montes de lógicas de gestão de indicadores. Entrou na cultura em 2020, puxa, a cultura é a coisa mais importante, aliás, também no discurso das meninas, maravilhoso, falando sobre a equipe que está lá, que sonha junto, que acredita junto, então a gente entendeu que equipe, as pessoas de dentro são mais importantes do que qualquer indicador e controle que a gente possa ter, então existe esse entrelaçamento fundamental, e ela vai precisar ser preditiva a partir de agora mais do que nunca. O que é preditiva? A gente precisa começar a ser cada dia mais certeiro nos movimentos que a gente faz. A gente tem que acertar a pontaria, porque senão a gente vai perder dinheiro, e muito dinheiro. Esse custo de aquisição de cliente que elas também falaram aqui, puxa, o Instagram, por que todo mundo foi para o TikTok? Por que todo mundo no TikTok hoje? Porque o TikTok é muito legal. Claro que ele é muito legal, mas especialmente porque ele ainda está com o algoritmo sem a gente gastar uma fortuna para aparecer. Então, eu tenho uma rede de 100 mil pessoas no Instagram e tenho 2 milhões do dia para a noite no TikTok. Então, esse espaço de voz tem que ser aproveitado. É relação custo-benefício. E a relação custo-benefício vai ficar cada vez mais difícil para a gente conseguir capturar clientes a partir de agora. Tá? E o desafio era oferecer, se tornou estar, foi atender, foi conectar, neste momento é entender, e vai ser relacionado. Você fala assim, puxa, só agora a gente vai transformar freguês em cliente só. Só agora o mercado brasileiro e mundial vai transformar freguês em cliente. Os varejistas têm freguês, gente. É o cara que entra, a gente diz para ele, puxa, oi, que legal, que bom te ver aqui de novo. Ele vai embora e você só vai dizer oi para ele de novo quando ele aparecer de novo na sua loja. Então, a lógica do freguês, ela definitivamente está datada, não funciona mais. O que significa que a gente veio de um negócio de autopromoção, né, e aqui a gente já estava falando um pouco disso, né, um pouco de autopromoção, ou seja, continua sendo relevante? Continua, mas só se eu for capaz de entender sobre utilidade, ser útil, então falar coisas que de fato não sejam úteis, então as dicas de moda, as dicas de festa, as dicas de uso do meu produto, entreter, precisa ser gostoso, divertido, curioso, eu preciso ter uma conversa que faça sentido, precisa ser conveniente e, evidentemente, precisa ter acesso fácil. Tudo que ficar muito difícil, eu troco pelo coleguinha do lado, que é mais fácil. Então, tudo isso é sobre o quê? Sobre relevância. A gente tem que ser relevante. Tá? Isso significa que a gente saiu de um varejo que era absolutamente simplificado, uma experiência simples, né? E a gente fala assim, puxa, o monocanal, de fato, de fácil não tinha nada, mas ele era relativamente simples, eu tinha que lidar com um único dilema. A gente foi para uma experiência quebrada, né, da multicanalidade, então, de repente, eu queria ganhar mais dinheiro, onde eu posso ganhar mais dinheiro, qual canal eu consigo tirar mais um faturamento, mais uma receita. Aí a gente caiu uma ficha que a gente tinha que aproveitar esse cliente que estava em mais de um canal, a gente fez o cross-canal, e aí, de repente, veio essa história da omnicanalidade, que começou uns 6 anos atrás, lá na NRF, nos Estados Unidos, na Feira de Nova York, de varejo, os caras falando que a omnicanalidade ia mudar tudo, há 6 anos atrás. E hoje eu posso garantir para vocês que a omnicanalidade ainda não chegou. Okay? A gente ainda não está vivendo a omnicanalidade. A gente está fazendo uma cross-canalidade um pouco menos ruidosa, um pouco menos cheia de frição, mas a gente ainda não conseguiu colocar o tal do usuário na frente. Essa paixão que a gente viu aqui da Raiz falando, quando eu visto uma roupa, eu sei que a minha cliente não vai, eu preciso ouvir o que a minha cliente está falando, e ela falou isso de uma forma, né, super passional. Essa essência por trás dos negócios, ela existe nos donos, mas a gente ainda não conseguiu transformar isso numa realidade da forma como a gente se relaciona com os nossos clientes. A gente ainda não consegue entregar esse nível de importância para o outro. E quando eu falei aqui de tempos, gente, eu não estou falando de nada diferente. A gente falou de sustentabilidade, e quando eu brinquei que a gente pensa primeiro na gente, a maioria riu aqui. Né? O feedback que eu tive da plateia foi uma risadinha de lado, porque é isso, a gente costuma se preocupar muito com a gente e pouco com os outros. Mas o que diz? O que significa isso do ponto de vista prático? Tá? Nós estamos falando de um momento onde a gente vai evoluir o tal do varejo. Estamos no meio desse processo de evolução. Então, nós estamos falando de alcance, estamos falando de serviços, estamos falando de intermediação, que ainda é sobre intermediação,
curadoria e recomendação, facilitação de aquisição, ou seja, como é que eu facilito, né, a compra, e a articulação e coordenação de mercado, que a gente tem que falar, né? Também dito aqui, eu fui procurar parceiros e gente que tinha o meu perfil e fui falar para ver se me ajudavam, que é muito sobre isso, né? A lógica de gerenciar um negócio tem muito a ver com articulação. Então, por que eu gosto de falar disso? Porque o varejo, ele não está deixando de ser o que ele sempre foi. O varejo do futuro, ele não é algo diferente, ele é algo evoluído do que a gente tem hoje. Né? Ontem ainda estava conversando, agora até esqueci o nome, mas uma pessoa muito interessante, a gente estava discutindo sobre essa coisa né, da inovação, falando sempre que a gente tem que virar alguma coisa tipo Google, tipo Facebook, né? A gente precisa virar agora o metaverso, a gente precisa, de um jeito ou de outro, fazer uma mega disrupção nos nossos negócios. E a verdade é que existem 8, 10 empresas no mundo ocupando esse espaço, e tem outras milhares e milhares de empresas que vão continuar existindo e funcionando dentro da sua lógica pré-concebida. O que elas precisam é justamente acompanhar a evolução. Elas não precisam romper sua estrutura, romper sua lógica, elas precisam evoluir como qualquer um de nós, a evolução incremental da vida. O varejo vai apenas e tão somente evoluir incrementalmente. Então, a primeira coisa era o alcance. Produtos da vida cotidiana convenientemente disponíveis ao alcance das mãos. Isso aqui sempre foi uma regra do varejo, não foi? Né? Todo mundo concorda aqui, não concorda? Difícil sem feedback. Levanta a mão aí, galera, quem concorda. Vai, me ajuda aí. Me dá um feedback para a gente poder trilhar isso aqui juntos. Né? Há múltiplos canais. Então, o que mudou foi a tal da multicanalidade. Loja física, quiosque, loja móvel, atacado, marketplace, e-commerce. Nós estamos falando de inúmeros canais que a gente vai ter que gerenciar ao mesmo tempo. Um único canal resolve o problema de um pequeno varejo nascendo? Talvez sim. Ele resolve a expansão e a presença de mercado de um grande varejo, de um médio varejo? Não. A gente vai ter que buscar outros canais de venda. Isso significa, às vezes, ter que ser criativo em modelos de negócio, como, por exemplo, a própria Swift fazendo as suas lojas móveis. Tá? Nós estamos falando de múltiplos acessos. Dá para fazer vendas só via balcão da minha loja física? Não, eu vou ter que criar vendas online, eu vou ter que vender direto na rede social, eu vou ter que vender via WhatsApp, eu vou ter que vender em todas as outras estruturas. Aliás, quem ainda não está fazendo isso, muito me estranha nesse momento pós-pandemia. Tá? Nós estamos falando de múltiplas plataformas, então relacionamento, venda, intermediação, atendimento e pagamento. Nós estamos falando de fato, viabilizar uma série de gadgets, de funcionalidades novas para poder entregar essa assertividade. Puxa, mas a gente já fazia isso, né? A gente recebia em dinheiro, lá atrás em cheque, em maquininha de pagamento, quando finalmente apareceu. Isso é alguma coisa muito diferente do que a gente tem? Não. Só vai ficar cada dia mais, diria assim, crowdado. É uma crowd de soluções. Nós vamos ter cada dia mais opções de solução para fazer. Tá? Então, múltiplos canais, múltiplos acessos, múltiplas plataformas. Real, virtual, físico ou digital, sempre ao seu dispor. A gente vai continuar precisando estar no lugar certo, na hora certa, quando o cliente quiser comprar. Esses dias, num dos nossos grandes clientes, umas grandes indústrias, a gente estava fazendo uma conversa com os clientes, e eles falando assim, puxa, a indústria estava na dúvida se ela fazia o direct consumer ou não, se ela ia vender direto ou não, porque, puxa, é tão pequena a venda, quanto que isso ia fazer diferença de resultado. E daí a gente fez uma série de entrevistas com os clientes, e de cada 10 clientes, 9 diziam, eu acho estranho entrar no site de uma marca hoje e não conseguir comprar um produto. É esquisito. Para mim, é estranho. Puxa, eu quero comprar alguma coisa, não lembro, ou não sei onde vende, entrei no site da marca, não tem opção de comprar, não tem botão de compra. Isso faz sentido? Gente, alguém acha que isso aqui faz sentido? Levanta a mão, por favor. Então, pouca gente ainda acha que não faz, né? Quem levantou ainda levantou ao contrário. Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido não conseguir comprar um produto direto na marca. Como é que a marca não tem um espaço direto para eu resolver um problema de compra? Eu quero comprar, ela está ali presente, mas ela não vende para mim, porque ela não pode furar o canal, ela não pode vender direto, então ela vai vender via alguém. Mas ela vai me dizer em algum lugar no site aonde estão as lojas dela. E se eu quiser muito, talvez eu encontre uma loja. E se eu der sorte, não vai ter ruptura na gôndola, eu vou chegar lá e vai estar o produto na prateleira. Não faz sentido, gente. Isso não é a experiência que a gente quer oferecer para ninguém. Tá? Que mais? Serviços. Serviços de apoio para facilitar o consumo, embalagem, carregamento, entrega. Então, nós estamos falando de atendimento omnipresente, eu preciso estar em todos os canais, até a medicina hoje, com a telemedicina, está presente. A gente está falando com a Ju aqui, né, de lá atrás, de uma era Águia Branca, que depois ela vai estar para aqui falando da Arezzo, mas
justamente conversando sobre o que mudou, né? O que mudou quando a gente pensa hoje em comprar um ticket de ônibus, que a gente era uma coisa tão óbvia, a gente já não compra mais da forma como a gente fazia antes. Não faz sentido a gente ter que fazer isso. É arriscado, é estranho, não é confortável. Então, a gente vai tentar resolver isso por outras linhas. A hiperdisponibilidade, seja o atendente presencial, virtual ou inteligência artificial, a gente precisa estar presente em todos os lugares. Dá para estar presente de todas as formas, com todo mundo, entendendo o que todo mundo precisa. É muito difícil se a gente escalar nosso negócio. Então, a gente vai ter que trazer soluções de comunicação muito mais sofisticadas, e aí a inteligência artificial de comunicação faz sentido. Ah, isso é caro, isso é difícil, meu varejo é pequeno, eu nunca vou ter isso. Não. Isso é simples, isso é barato, isso está disponível se você procurar um pouco mais. Infelizmente, é a mesma luta do comprador que está buscando comprar numa marca que ainda não tem o e-commerce. Vai ter que fuçar um pouquinho, mas tem um monte de gente no mercado hoje oferecendo soluções acessíveis para resolver esse problema. Tá? O acesso expresso, né? Direto da fábrica, da loja mais próxima ou do outro país, do próximo dia, na próxima hora, é você quem diz. Nós estamos falando de um momento onde a gente não consegue ter paciência para esperar nada. Né? Há poucos anos a gente vê o fenômeno do Uber, dos 7 minutos, o Uber teve que mudar toda a sua forma de vender, da gente se relacionar com ele, porque ninguém aguentava esperar mais que 7 minutos. Né? Quem que desistia do Uber se aparecesse mais que 7 minutos? Levantem a mão aí também, galera. Né? A gente esperava. Agora aqui a gente tem o V1, desculpa que eu estou sacaneando o V1. O V1, então, se demorar mais que 7 minutos, Jesus. Né? E ainda mais complexo. Por que isso é uma coisa importante? Porque a verdade é que nós estamos impacientes. O nível de serviço subiu tanto que a gente não quer esperar por nada que não seja rápido e eficiente. Então, por que hoje você vê anúncios e mais anúncios? A Amazon comprando aviões, a Mercado Livre comprando aviões, a Magalu comprando, né, começando a operar de todas as lojas físicas para entrega de produto, né, a lógica da logística avançada. Porque se o produto não chegar no dia seguinte, gente, vai começar a ficar estranho. Tá? Hoje ainda parece normal, você pedir alguma coisa e falar, 3 dias, 4 dias. Daqui a pouco vai ser muito estranho ter que esperar mais do que um dia. Eu estou dizendo para vocês vão ver daqui 1 ano, 2 anos, que vai ser muito estranho vocês acharem normal ter que esperar mais do que isso. Tá? E, pasmem, gente, hoje nós estamos falando de logísticas avançadas, super sofisticadas, que conseguem trazer um produto da China para cá, né, porque, afinal de contas, um avião vai demorar mais que 24 horas para chegar aqui, em 2, 3 dias de abastecimento. Então, hoje, a gente vai conseguir ter abastecimento de produtos nessa velocidade. A tendência é essa, o mundo está se organizando para isso, a logística mundial está se organizando para isso. Em algum momento, isso vai ser a absoluta realidade do nosso mercado. Tá? Então, sempre pronto a atendê-lo como e onde for. Intermediação, nós estamos falando de intermediação entre os fabricantes, clientes para necessidades especiais, nós estamos falando de estoques interconectados. Não faz sentido a gente, varejista, ter que gastar uma fortuna para estocar produto que a gente não sabe se vai vender. Não faz sentido a gente continuar investindo essa baba sem ter certeza de que aquilo vai girar. Então, cada dia mais, a gente vai fazer isso de forma absolutamente integrada. Né? Hoje, a tendência cada vez maior é que a gente use o estoque do fabricante, use o estoque de quem está vendendo. Nós estamos falando de relacionamentos avançados, super avançados, de interação com quem? Com o fabricante, com os canais, onde a gente consegue, o tempo todo, simplificar esse formato de interação. Nós estamos falando de acesso transparente para quem? Para o varejista nos acessos da indústria no varejo. A gente precisa estar fazendo isso junto em meio de campo. Então, a modernidade tem a ver com capacidade de trazer eficiência para o negócio. O futuro do varejo é eficiência, e vai sempre ser isso. Ah, lá atrás era assim? Era. E hoje vai ser como? De novo, eficiência. Tá? Sem separação, nasceu para ser extensão. O varejo nasceu para resolver um problema da indústria, para resolver um acesso da indústria, para ser canal de escoamento. A gente precisa entender que esta cumplicidade precisa acontecer. É difícil para os grandes varejistas trabalharem dessa maneira, mas, à medida que se quebra o paradigma, a gente começa a perceber uma eficiência totalmente nova na forma de vender. A gente tem inúmeros casos aqui e em todo o Brasil, onde hoje você está vendo grandes varejistas vendendo direto o estoque dos grandes empresas de eletroeletrônicos, das grandes empresas de cama, mesa e banho, das grandes empresas de moda, com essas empresas entregando direto, mandando direto para a casa do cliente. Ele continua vendendo, ele intermediando a venda, mas ele garantindo uma operação muito mais redonda. Curadoria e recomendação. Aqui é o DNA do varejo. Né? O varejista, por essência, precisa ser capaz de escolher o produto que ele tem na prateleira, ele precisa ser capaz de recomendar o melhor produto para o cliente. É isso que gera confiança. Por que você vai numa loja e não noutra? Porque eu sei que o produto está lá,
Primeira coisa é disponibilidade, porque eu sei que, eventualmente, eu vou pagar uma boa relação com os benefícios, mas o que me faz voltar é o relacionamento, e esse relacionamento tem a ver com a confiança do que me é recomendado, do que me é falado, de como sou atendido e vivo nessa experiência. Então, nós estamos falando de construir isso digitalmente. O social selling é uma realidade absurda, né? A gente viu essa explosão com o iFood, viu uma explosão com o Rappi, das vendas indiretas, essa venda de conveniência, mas a verdade é que cada vez mais a gente está fazendo venda direto pelo WhatsApp. Quando você fala de uma farmácia hoje, qualquer grande rede de farmácia, e a gente atende mais de 10 das 30 maiores no mercado, eu garanto para vocês que não existe outra forma mais eficiente de comprar de uma farmácia do que se ela tiver um WhatsApp eficiente. Não importa quanto a gente acredite que o aplicativo é sensacional, e que tem um e-commerce sensacional, e que ela tem um telefone que sempre atende, é o WhatsApp que vai fazer o maior volume de venda. Por quê? Porque esse é o canal que a gente usa. Né? E eu ainda vejo muito varejista dizendo assim, olha, eu não vou trabalhar com WhatsApp porque dá muito trabalho. Ok. Não tem problema. Seu cliente vai comprar de alguém que esteja disposto a viver e oferecer esse nível de trabalho. Então, existe uma questão de disponibilidade, de conversa, e para ela poder ser massificada, ela vai ter que ser inteligente. Tá? Nós estamos falando de usabilidade inteligente. Se nós temos antes, gente, vamos lembrar o seguinte, até 3 anos atrás, a gente tinha 30% da venda via smartphone, e a gente tinha 70% de venda via desktop. Nós estamos falando, nesse momento, de 55% da venda via smartphone e 45% via desktop. Moda batendo 85% de venda via smartphone. Então, nós estamos falando de uma venda via celular. Se nós estamos falando de venda via celular, quantos produtos a gente via na telinha do computador? 40 produtos, a gente ia baixando a tela, né, o scroll ali, a gente baixava 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, talvez a gente visse 40, talvez 60 produtos. No celular, a gente vai ver no máximo 10. A paciência que a gente tem para fazer scroll de produto é muito menor do que a do videozinho do TikTok que a gente estava falando aqui. O videozinho é divertido, ver produto nem tanto, a gente tem menos paciência se a gente não achar o produto que a gente quer. E acertar 10 produtos em 100 que o cliente quer é difícil, acertar 10 em 1000, muito. 10 em 10 milhões, 100 milhões, que é o que hoje os marketplaces estão fazendo, é impossível. Então, como que a gente acerta isso? Com muita capacidade de se adaptar ao processo de navegação. O cliente começou por aqui, eu preciso entender que a maior parte dos clientes com aquele perfil de navegação vai parar em algum lugar diferente. Se ele se interessou por aquele produto, é porque ele tem provavelmente interesse por aquele outro produto. A capacidade preditiva que eu falei lá atrás, de conseguir mostrar o que é útil, o que é interessante para o cliente, vai fazer toda a diferença nesse novo varejo. Recomendação preditiva, como falei para vocês, essa capacidade de fazer o next best offer, né, usar o algoritmo para dizer, puxa, se esse cara comprou isso, ele vai comprar aquilo, se ele gosta desse conteúdo, ele vai gostar daquele, se ele gostou desse vídeo, provavelmente ele tem que assistir aquele. Tá? E cada dia mais é isso que a gente vai fazer. Esses dias eu também ouvi numa reunião de vendas gigante de um dos nossos clientes, aquela conversa típica do tipo assim, puxa, vender produto bom que todo mundo quer comprar é fácil, eu quero ver vender produto ruim. Se você tem produto ruim para vender, você errou no preditivo. O problema não é o vendedor vender produto bom, é a gente garantir que ele tenha sempre produto bom para vender. O produto ruim não deveria estar ali. Se ele está, é porque a gente errou no planejamento, no preditivo. Tá? Quando a gente fala, então, de repensar a capacidade de recomendação, nós estamos falando de sermos muito mais sencientes. O que é sencientes? Sensíveis, empáticos à necessidade do cliente, cada vez mais orientados por dados. Tá? Isso significa que, do ponto de vista de facilitação de aquisição, nós estamos falando de pagamentos digitais cada vez mais. O Pix veio e mudou tudo. Né? Não preciso dizer para vocês que o Pix hoje superou em muito o boleto. A maior parte das empresas que vivia de boleto tinha uma quebra de pagamento no boleto de 50%, 40%, 65% de quebra. Já vi cliente com 75% de quebra no mercado feminino, porque compra à noite, enche o carrinho, fecha o pagamento, mas ainda não tem certeza que quer comprar. É quase uma compra divertida. Né? E o Pix acabou com isso, é 100% de conversão. Pagou, o dinheiro está na conta. Então, o Pix criou não só acesso, mas uma oportunidade de eficiência absurda para os canais digitais. E o Pix está só começando. Nós estamos falando de N outras formas de pagamento, estamos falando de comprar com double click de wallet digital, ainda é uma luta, Samsung e Apple estão brigando por isso, né? Ainda tem uma briga por trás disso das telecoms no Brasil, claro, Vivo, TIM tentando entrar nesse mercado.
todos os bancos digitais que estão pipocando todo dia. A gente passa todo dia por um relógio digital que tem uma propaganda nova de um banco digital, né? Semanalmente a gente tem alguma coisa nova entrando nisso, e a gente não pode estar fora desse movimento, porque com o jeito que o cliente quiser pagar, pelo amor de Deus, ofereçam para ele. Se ele quer pagar, é porque ele chegou no lugar certo, na hora certa. Não é possível que a gente não dê a melhor opção para ele pagar. Tá? Moedas virtuais, nós estamos falando dessa virtualização do dinheiro, e quando falo moeda virtual, né, eu vou falar em seguida do crédito inteligente, mas estamos falando muito da própria lógica do cashback. Né? Isso é uma moeda virtual. Quando eu dou esse dinheiro de volta para o meu cliente, imagina se eu tiver que dar desconto em todas as vendas. Puxa, é verdade, varejo é assim. A gente dá em todas as vendas. O que muda quando a gente faz cashback? Eu dou desconto na primeira venda, certo? Numa venda de R$1.000, eu dei 10%. Nossa, dei R$100 de desconto. Sabe o que acontece na próxima compra? Ele usa esses R$100. E o que ele ganha de desconto se ele comprar R$1.000 de novo? R$100. Eu dei mais R$100 para ele? Não, ele só gastou R$100. Alguém já parou para se ligar disso? O cashback é o mesmo dinheiro sendo usado de novo. Ele não aumenta o desconto. Ele dá uma sensação de desconto forever de dinheiro que você não ganhou de volta de desconto se você comprar a mesma marca. Então, isso é absolutamente ciência de recomposição de margem. Sem falar que você vai comprar onde? Onde você tem R$100 na continha ali para gastar e já bater da sua compra, ou você vai comprar em algum lugar que você eventualmente tem algum desconto diferente. Você vai priorizar o canal que você já tem crédito. Então, essa inteligência da moeda virtual, da relação de oferta do varejista com o cliente, passa a ser um super recurso do nosso mercado. O crédito inteligente, cada vez mais a gente tem, do mesmo jeito que a gente evolui meios de pagamento, a oferta de crédito para compras de maior valor agregado. Então, a gente vai ter muito mais microcrédito para você comprar. Puxa, eu quero comprar a geladeira, mas aqui todo nesse e-commerce é em 10 vezes. Não, nesse e-commerce é incrível, é 12 vezes. Pô, mas minha geladeira eu queria pagar em 24 vezes. Não, eu quero comprar um carro, né? A gente tem um monte de e-commerce hoje vendendo carros, né? Puxa, eu quero pagar um carro. Qual é a forma de crédito que eu acesso para comprar um carro direto no online? Então, soluções de microcrédito associadas à nossa própria capacidade de crédito, por causa do Open Banking, por causa da evolução do sistema de crédito nacional e mundial, vão começar a pipocar em todos os varejos do mercado. Tá? Então, varejo virou banco e a relação conta corrente. Nós estamos falando de uma relação muito mais financeira dentro desse dia a dia. E, por fim, como última grande tendência, né, a articulação e coordenação. Nós estamos falando de continuar fazendo o quê? Trade marketing digital como uma ciência muito mais evoluída. Quando a gente fala de mostrar fotografia dura, rígida, fazer textinho de produto, colocar o produto do mesmo jeito em todas as prateleiras, nós estamos falando de uma compra em e-commerce chata. Ela não é divertida, ela não é interativa, por isso que o social cresce cada vez mais. Então, a interação de qualidade, o vídeo fluido, todas essas interações vão ser muito importantes cada vez mais a partir de agora. A linguagem que o mundo escolheu nessa era é vídeo. Não é foto. A gente não está mais falando de foto estática travada. Tá? Nós estamos falando de integração em tempo real, então a gente vai precisar ter um nível de integração com o ecossistema que a gente não tinha antes. Isso é um mega desafio para o varejo precisa estar interconectado, integrado. Não existe omnichannel se a tua rede, o teu projeto de mercado não estiver interconectado. Então, se você ainda está trabalhando com um canal de um jeito, que você cuida no Excel, que você faz conciliação, o outro canal de outro, você já está fora pra caramba da possibilidade de evoluir em termos de predição, de CRM, de análise inteligente de oferta de produtos, de gestão inteligente de todo o espectro de mercado que você tem. Tá? E o cashback é o novo normal, que eu já falei um pouco para vocês, que, na minha opinião, muda tudo no nosso mercado, especialmente quando fala de fidelidade, de oferta, de recomposição de margem. Tá? Então, o marketplace não é opcional, é base da economia digital. Cada vez mais a gente vai vender em todos os lugares e a gente vai abrir espaço para todo mundo vender dentro do nosso negócio. Essa interconexão é um caminho sem fim. Né? Quando a gente vê players como Magalu oferecendo a prateleira infinita para os seus clientes, é só porque ela começou antes o movimento que toda a indústria vai fazer. Quando a gente tem que comprar de alguma indústria, o nosso dinheiro é curto, a gente tem que fazer a aposta certa. A gente escolhe o quê? 10% do sortimento? 3%? Nossa, talvez a gente venda 30% do sortimento. Um dos nossos grandes clientes é a Tramontina. Vocês sabem quantos produtos tem uma Tramontina, galera? 22 mil produtos fabricados, mais disponíveis, ela tem 35 mil. Alguém fazia ideia? Levanta a mão aqui quem fazia ideia que a Tramontina tinha 22 mil produtos. Uma pessoa levantou a mão. A gente não faz ideia do que é a dimensão de oportunidade que um sortimento desse pode fazer. Eu estou falando de uma indústria. E a gente não faz ideia por quê? Porque a gente está comprando aquilo que gira bem. Qual? O talherzinho com cabo de plástico, aquela
a jogo de panela, que é a panela mais divertida, que todo mundo conhece. Talvez eu compre a tesourinha e o joguinho de cortador de unha para colocar no caixa, mas eu estou falando de uma oportunidade absurda. Por que, se o meu cliente quer aquilo, eu não ser interface de compra e venda, eu não ser solução de atendimento? Então, isso serve para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Então, a lógica do cauda longa veio para ficar. Tá? Então, o que isso significa do ponto de vista de case? Só queria ilustrar um pouquinho para vocês entenderem, né? Porque muita gente acha que é difícil chegar lá. A Marisa estava tão longe de ser digital e, de repente, ela fez um esforço, uma força-tarefa, fez um mega de uma entrada de digital, repensou sua forma de atuar e, de repente, ela tem hoje 14% da venda digital, de acordo com o segundo semestre de 2021, 14% de toda a venda no mercado brasileiro, de um player desse tamanho que é a Marisa. A meta em 2026 é superar os 25%. O aplicativo próprio da marca, que é uma coisa que todo mundo fala, pô, mas vai fazer um aplicativo, faz sentido, depende do teu volume de venda. Né? A questão é que a gente resolve quase qualquer coisa na nossa vida com o aplicativo. A gente nem sai daqui sem um aplicativo. Né? Como é que a gente vai para casa daqui sem um aplicativo? Ou a gente vai usar o Waze, ou a gente vai usar um aplicativo como o V1, o Uber, ou qualquer um outro para conseguir chamar alguma solução. Isso se a gente não precisar usar o aplicativo para pagar a conta, porque a gente esqueceu a carteira e só tem o cartão virtual ligado no celular. Então, 67% das vendas digitais foram feitas via aplicativo próprio, dentro do ambiente de marca. Os marketplaces estão expandindo a marca além da moda, ou seja, ela percebeu que ela podia vender inúmeras categorias. Se ela tem o cliente, ele está disponível, ele confia nela, por que eu não vendo tudo o que ele quiser comprar? O céu é o limite. O que a gente tem como varejista é a confiança do consumidor. A gente tem o interesse de consumo, o interesse de compra. A gente tem o quê? Relacionamento. Por isso que eu falei, 2030, o que é o futuro? Relacionar. Como é que eu me relaciono com esse cliente? Tá? O Atrasildo aqui, que era o nosso super Carrefour no mercado brasileiro, estava atrasadíssimo, saiu, montou seu e-commerce, fechou seu e-commerce, abriu de novo, está entrando de novo e está fazendo um trabalho extraordinário de crescimento, integrando toda a sua estrutura de mercado, também fazendo um trabalho mega reforçado de relacionamento direto com o aplicativo, usando a estrutura de inteligência de dados para resolver a apresentação de produto em loja física, do mesmo jeito que ele resolve no online, fazendo personalização que trafega entre canais. Então, tipo, olha, esse produto aqui vai na loja mais próxima, que eu sei que você prefere comprar no supermercado, esse produto você prefere comprar no online, fazendo essa interação de oferta por tipo de canal que você gosta mais de comprar, e você tem aí um recall de marca que há muito não era incrível, com o Carrefour ocupando um espaço de top of mind em 2021. Tá? Então, varejo sempre foi e se mantém como a porta de acesso que a gente quer, de quem quer adquirir alguma coisa. Ele evoluiu e segue evoluindo. Tá? Em direção ao quê? Um ecossistema de negócio. O que a gente viveu no mercado sempre foi um ecossistema de alguma maneira, ele só não era interconectado. A gente não tinha se apropriado do nosso ecossistema de negócio. O que está acontecendo com o varejo é uma interconexão. Esse aqui é um exemplo, né, que é o exemplo mais conhecido, e aí a gente pode falar, puxa, mas a bolsa, caiu a ação na bolsa, nossa, essa empresa não está tanto com aquele valor que a gente imaginava 5 minutos atrás, mas ela vale sozinha o que todo o mercado de varejo digital vale, tá? Sozinha. Só pelo esforço que ela fez de conseguir montar o seu ecossistema. E você fala, esse é o ecossistema da Magazine Luiza? Não, esse é o ecossistema de dentro da Magazine Luiza, porque o de fora é todos os varejistas que vendem nela e se conectam com ela, é todos os clientes que apostam nela e compram nela, é todo mundo que bebe do conteúdo de qualquer um dos canais de conteúdo, tá? Seja lá no Jovem Nerd, ou seja lá no Canaltech, em qualquer canal que você estiver, que é da Magazine Luiza, ou se você estiver fazendo um curso lá na E-Commerce Brasil, você vai estar, com certeza, se relacionando com a influência da Magazine Luiza na sua vida. Então, o ecossistema é o futuro do varejo. Não é o marketplace, não é a multicanalidade, não é o digital, é o ecossistema. E o que é ecossistema? Relacionamento. O que é ecossistema? Integração. O que é ecossistema? Sortimento expandido, cauda longa de produtos. O que é ecossistema? Cuidar das relações que a gente tem com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. Estamos falando essencialmente de entrar na economia digital, entendendo o que ela fez. O que a economia digital fez? Ela amarrou, ela criou uma costura, ela criou uma pele em volta dos negócios. Ela começou resolvendo acesso, tá? Isso não fui eu que falei, isso o Google recentemente, finalmente, para quem é aqui
vive muito tempo o varejo, né? Quando eu era mais jovem, a gente falava do primeiro momento da verdade, o first moment of truth. A Procter & Gamble criando o conceito de frente para a prateleira, você tinha o primeiro momento da verdade. Você estava de cara com o produto e você escolhia o que você ia comprar. E aí o Google veio recentemente e disse para todo mundo, olha, não existe mais isso. O que existe é o zero moment of truth. O ZMOT. Por que o ZMOT é mais importante? Porque hoje eu escolho o que eu vou comprar antes de chegar na gôndola. Eu escolho o que eu vou comprar antes de chegar no produto. Então, o acesso, que nós estamos falando aqui de social com as meninas, e elas contando isso, é muito importante. É elas que vão decidir o que os outros vão comprar, se elas fizerem o trabalho de influência, o trabalho de relacionamento o mais bem estruturado, o mais bem encantador que elas puderem. Então, é aqui que começa. Isso vai passar pelos canais, porque vai definir o que a gente vende hoje, como a gente vende, em que prateleiras a gente vai estar presente, vai criar todo um espectro de serviços que eu falei para vocês, de crédito, de formas de pagamento, de formas de comprar, de adquirir, de receber, de retirar. Tá? Vai definir a lógica de como a gente cria produto, porque eu vou criar produtos muito antes deles estarem, de fato, disponíveis e produzidos. Mexe em toda a logística, porque se eu não entregar no mesmo dia, isso não resolveu o meu problema, eu preciso garantir que eu consiga entregar o mais rápido possível. Puxa, mas eu só consigo em 3 dias. Tudo bem, começa por aí. A questão é, daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai querer receber as coisas no mesmo dia, a gente vai receber as coisas na próxima hora. É assim que vai ser organizado o varejo. Há 3 anos atrás, galera, a gente não tinha ninguém entregando no dia seguinte. Hoje, quase todo mundo que é grande entrega no dia seguinte. Tá? A gente não tinha, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não tinha, né, nenhuma dessas soluções que a gente tem hoje da vida moderna, nem Netflix, nem Uber, nem V1, então, muito menos. A gente não tinha nada disso disponível no nosso mercado. Então, muda rápido. A gente precisa se adaptar o mais rápido possível. A cadeia de suprimentos, entender como é que a gente se conecta com a cadeia de suprimentos, ou seja, como é que a gente usa e estrutura o nosso estoque, como é que a gente se relaciona, como é que a gente estrutura o marketing, como é que a gente se comunica e cria o nosso funil de venda, como que a gente traciona fidelidade, relacionamento e como que a gente faz uma gestão do nosso negócio. O que mudou no varejo e que vai continuar mudando o varejo todo, no sentido de evoluir o varejo, é olhar para a informação que a gente tem disponível e debruçar sobre ela. Esse é o maior desafio do varejo, que a gente lembre que a gente tem que olhar para dado. Não existe uma reunião na Amazon que não comece com um dado. Precisa ter um dado. Está escrito na mesa. Qual dado embasa isso aqui? Que dado embasa essa conversa? Se a gente não olha para dados, a gente não consegue tomar decisões. A gente toma decisões baseadas em achismos. Achismos é dado. Claro, experiência é um tipo de dado, só que ele está normalmente desestruturado. Então, estruturar o dado é importante, mesmo que seja um brainstorming com quem você estiver debatendo. Tá? Esse é o caminho para o nosso mercado. Acabou meu tempo. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, que acabou, pode fazer pergunta, pode rodar. Então, gente, alguém tem alguma pergunta que gostaria de falar sobre um pouco dessa lógica do varejo, um pouco desse futuro do varejo? Está todo mundo desesperado para almoçar? Está todo mundo correndo já, né? Estou sentindo a galera quase roncando. Eu estou ouvindo aqui um ronquinho assim, achei que era o ar-condicionado, mas é a barriga de vocês, gente. É isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Levanta a mão. Não? Deu? Eu vou estar no lounge, gente. Quem quiser me acessar. Quer alguém? Tem? Não?